Antes de mais nada, muito obrigado, deputado. Agradeço a Deus pela nossa presença aqui, pela a reunião. Em 20 anos que nós fazemos parte, viu, deputado, dessa casa, cada vez eu fico mais nervoso. Mas nós temos a felicidade de ter sempre alguém disposto como o senhor, a deputada Thelma, que promove essa sessão solene, desde o deputado Renato Rainha. Nós estamos sempre aqui, mas é sempre uma satisfação. E, casa cheia, eu prometo que não vou alongar muito, em respeito aos colegas que estão em pé, mas aqui estão os representantes dos 12 mil corretores de imóveis que saem à rua todos os dias para trabalhar. Viu? Nós temos 26 mil corretores inscritos e 12 mil que atuam realmente diariamente, e aqui estão os verdadeiros representantes. Eu não posso deixar de ressaltar a importância e o empenho da nossa deputada Thelma, viu, deputado, que tem sempre é uma colega, inclusive, corretora de imóveis, que, graças a ela deve estar feliz, e eu rogo a Deus a melhora, porque nós que somos portadores dessa abençoada diabetes, às vezes temos alguns momentos que realmente nos incomodam, que foi o que aconteceu com ela, está incomodada com isso e não pôde estar aqui. E eu lamento, mas eu não posso deixar de ressaltar a importância da deputada Thelma, inclusive, na nossa profissão, e a Arniqueira, que, com seu esforço e empenho, transformou aquele loteamento tão perseguido em cidade satélite. A partir de agora é uma cidade e os seus moradores podem ter o seu lote e já se animar e chamar de seus. Porque, enquanto não tem uma cidade, não tem um registro, futuramente vai ter, uma titularização, fica sempre aquela preocupação. Eu lembro-me que o corretor apresentou uma senhora, eu não conhecia a Arniqueira, e ela queria vender a casa. E eu, chegando lá, eu vi o condomínio constituído, casas bonitas, e eu saí triste porque essa senhora queria vender a casa para tratamento de saúde, e eu não pude ajudá-la, porque não é permitido. O conselho, o corretor, se for pego vendendo a Arniqueira, 10 mil de multa, inclusive a multa recai sobre o conselho. Então, foi sempre uma perseguição. Eu costumo dizer que o corretor de imóveis no Distrito Federal, ele nunca participou, deputado, de grilagem de terra, de um condomínio desse irregular. E na cadeia produtiva, todo mundo ganha dinheiro, sem desmerecer as profissões, do gari, do próprio governo, da prestadora de serviço, das empresas prestadoras de serviço, como CAESB, SEB, mas o corretor não pode. Então, isso para nós é importante, porque, a partir de agora, eu creio que, em breve, será liberado para o corretor de imóveis trabalhar naquela área. Então, esse foi o trabalho incansável da deputada Thelma Rufino e aquele pessoal da Arniqueira, grande número, que elege, inclusive, acho que a maioria dos votos dela, estão de parabéns. E agradecer ao senhor, deputado Roosevelt Dias, pela sua disposição, pela a sua atenção com a nossa profissão. Muito obrigado, deputado. E estamos à disposição. E a hora que o senhor deixar de ser parlamentar, as portas estão abertas. Mais um corretor de imóveis, viu? Será um prazer. Não é? Com certeza. Cumprimento o nosso vice-presidente do CRES, o senhor Leonardo dos Santos. Cumprimento também o nosso primeiro secretário, Diego Henrique Gama, o senhor Asher, e o colega Antônio Domingos, que ele já era do sindicato, mas ele fala como sindicalista, Se deixar, ele... E é isso que nós fazemos. Eu defendo a categoria... Presidente, a gente tem que defender os corretores de imóveis. Aliás, presidente, deputado, outra coisa, eu adoro pedir, com relação às faixas, o corretor sofre muito. Eu queria ver com o senhor se há condições de desenvolver algum projeto de lei onde haja lugares
específicos e normatizar para que o corretor, porque o que acontece? A GFIS vai, bate no corretor, rasga as faixas, a barraquinha do corretor. Então, multas de R$10 mil que o colega está falando, a gente desenvolveu um projeto que o corretor irá lembrar do senhor assim e muito nas próximas eleições, porque é o que nós precisamos. Desculpa, presidente. Espera desligar ali. Uma parte concedida, bispo. Mas, inclusive, deputado, existe já esse projeto. Nós estamos, eu acredito que agora nós vamos conseguir colocar à frente essa propositura para disciplinar, para que o corretor de imóvel não seja tratado como marginal, né, para que a gente possa nos identificar nas faixas. A nossa identificação é a nossa identidade, é o número do nosso CRES. E nosso combate, inclusive, nosso maior trabalho e a nossa atribuição do Conselho é essa, de fiscalizar, né, e de autuar, mas não fiscalizar o corretor de imóveis. Porque, infelizmente, existe, ao lado do corretor de imóveis, quando ele coloca uma placa, uma faixa, sem o número do CRES, vem um espertalhão, um contraventor, e coloca dele também, e isso passa para o corretor. E, na nossa gestão, nós estamos combatendo. Antigamente, deputado, existia eu vou dizer o nome, que já acabou, não vou fazer comercial, um remédio, parece que chamava Denorex, que parece, mas não é. Na nossa categoria tem que parecer e demonstrar ser. Não vai ter que parecer, mas não é. Mas está cheio de Denorex. Nós estamos combatendo, levantamos, nesses 7 meses nesses 7 meses que estamos à frente do nosso Conselho, nós, com pouco número de fiscais, mas já atuamos mais de 2 mil, já fizemos mais de 2 mil atuações. Então, nós estamos exatamente isso. Já, deputado? Eu acho que o horário. Já separar o joio do trigo. Né? Nós temos que valorizar, proteger os corretores de imóveis e a sociedade. Porteiro, se quiser ser corretor, eu sempre falo isso, todo ano eu falo a mesma coisa. Ele vai fazer o curso, ele vai deixar de ser porteiro, abandonar a profissão, fazer o curso TTI, se inscrever no conselho e ser profissional. Mas trabalhar de como vem as reclamações muito grandes, nós estamos atuando e levando para o Ministério Público, né, e atuando na lei de contravenção penal. Então, nós já fizemos um comunicado aos síndicos, porteiros, zeladores, para que se abstenha de prejudicar o corretor de imóveis e facilitar o trabalho do corretor de imóveis e deixar de concorrer ilegalmente com o corretor de imóveis. Eu não deixo de ser, não sei se vocês viram aqui, não a PEC 108, e o deputado, essa PEC 108, eu costumo dizer que, às vezes, parece que nosso presidente está sendo mal assessorado, e, por um motivo qualquer, de vez em quando, tem uns ataques, e eu vou ler aqui a nossa profissão. Essa PEC 108, bom, eu escrevi, porque se o corretor se não escrever, fica a noite toda, pior do que o bispo, eu vou falando. E, em respeito aos colegas que estão em pé, né, eu vou ser breve, eu prometo, mas a nossa profissão vai muito mais além do que intermediar compra, venda, permuta e locação de imóveis. Somos realizadores de sonhos. Lidamos com o patrimônio da sociedade, ações fundiárias, perícia, avaliação de imóveis. Essas funções e muito mais fazem parte da nossa profissão. A profissão de corretor de imóveis tornou-se uma realidade desde a transferência da família real para o Brasil. No princípio do século XIX, em 1807, o Rio de Janeiro era um pequeno burgo de ruas estreitas, cobertas de mato, iluminada de candeeiro de óleo de baleia. Mal podia acolher a família real quando a numerosa caravana ali chegou. Viu-se que não havia moradia para ela. Então o próprio príncipe real mandou requisitar as casas de residência dos habitantes da cidade, enxotava os moradores e mandava pintar as fachadas das casas com as letras maiúsculas PR, Príncipe Real, que os despejados traduziam como ponha-se na rua ou prédio roubado.
A revolta popular foi tão grande que muitos portugueses recusaram a moradia tomada dos habitantes ali existentes e se propuseram a indenizá-los particularmente. Foi então que surgiu um cidadão muito atilado, de nome Antônio Armando Mariano de Arantes Costa, que passou a intermediar as negociações. Antônio Armando Mariano de Arantes Costa foi, de fato, o primeiro corretor de imóveis do Brasil. Eu gosto de contar essa história porque muitos não sabem, acham que a nossa profissão, eu já ouvi nas redes sociais, que a nossa profissão começou em 77, né, ou mesmo em 62, e a profissão de corretor de imóveis ela vem desde dos primeiros habitantes, ou seja, do início do Brasil, da população, da povoamento, né, do Brasil. No começo do século XX, o processo de compra e venda de imóveis no mercado imobiliário se tornava cada vez mais forte. A necessidade de regulamentar a figura do intermediador era evidente. Os corretores de imóveis lutaram por muitos anos para que a nossa profissão fosse regularizada. O primeiro registro é de 1951, com a proposta da Lei 1185, enviado para o Congresso Nacional, que pedia a regulamentação da profissão e a definição legal dos direitos e deveres. No entanto, apenas em 27 de agosto de 62, com o Decreto-Lei 4.116, a profissão foi regulamentada. Assim, foi criado o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Corretores de Imóveis, os CRES. O dia 27 de agosto foi escolhido em memória dessas conquistas. Se quisermos avançar em nossa profissão, conseguir melhorias ou mesmo manter em níveis respeitados, temos que primeiro nos unir enquanto profissionais e, em segundo, nos aliar aos políticos. Se possível, ter alguém de nossa categoria nos poderes legislativos, judiciários, local e nacional. Por favor, quando o Conselho enviar solicitação de comparecimento a algum dos poderes, compareçam. Ajudem a fazer volume, é isso que precisamos. Os imóveis da União. Segundo o Ministério do Planejamento, o governo federal é proprietário de 655 mil imóveis, dos quais 179 mil são prédios desocupados. Os imóveis do governo valem equivalente a 78 bilhões de reais, ou seja, o governo é a maior imobiliária do mundo. Em 2018, o governo pagou mais de 1,56 bilhões em aluguel para acomodar órgãos públicos e recebeu menos da metade disso pela locação de imóveis próprios para terceiros, cerca de 795,1 milhões. Como é de conhecimento de muitas autoridades, qualquer imobiliária, aí digo, as inscritas no CRECIS, tem um sistema organizado capaz de disponibilizar informações como valores, se estão desocupados, em qual região estão localizadas, e podem, muito bem, dar um melhor destino a essas unidades governamentais. Ano passado, todos nós presenciamos um prédio de 24 andares pertencente à União, que já foi sede da Polícia Federal no estado de São Paulo, pegar fogo. O prédio estava abandonado e foi ocupado regularmente. Se a União vender todos os imóveis que hoje estão subutilizados, o governo terá uma receita de 300 bilhões. Por isso que sempre digo, se os profissionais corretores de imóveis administrarem esses imóveis da União, eu tenho certeza que todos serão muito bem cuidados e vão retornar aos cofres públicos com lucro, e os recursos oriundos desses imóveis, que hoje estão fechados e abandonados, voltarão com melhoria na educação, saúde e segurança e mobilidade pública para todos nós, cidadãos. Todos presentes devem estar sabendo da proposta do governo federal, que eu resumo como alguém que tem o poder de extermínio nas mãos e em uma determinada cidade mora um desafeto de sua família, do seu passado, e para eliminar este morador, ele acha que deve eliminar toda a população da cidade. Estou me referindo à proposta de emenda à Constituição, mais conhecida como PEC 108, de 2019, que visa mudar a função institucional dos conselhos. Se aprovada como está,
os conselhos perdem a funcionabilidade, porque lhes retiram a obrigatoriedade do pagamento das anuidades, que é o que mantém os conselhos, que representam a sociedade e cada profissional no quesito do exercício da profissão, a parte ética da profissão. Os conselhos são os mediadores fundamentais entre o poder público e a sociedade civil organizada. São mediações que protegem as políticas públicas, têm fundamental importância no exercício das profissões, seja ela saúde, educação, segurança, das políticas assistenciais, através desta PEC, querem acabar com os conselhos de classe, que representam os profissionais das diversas áreas, como corretor de imóveis, advogados, médicos, odontólogos, economistas, engenheiros e muitos outros. Os conselhos tratam dos interesses coletivos e seu papel de regular, normatizar e fiscalizar as profissões tem como foco a proteção dos interesses da sociedade, que não se aplica a discussões partidárias. Essa proposta de emenda à Constituição não traz nenhum benefício para a sociedade. Precisamos nos questionar qual o interesse que a atividade profissional vai exercer o trabalhador que não tem uma orientação técnica e ética. Imaginar uma pessoa construir um edifício sem estar inscrito no CREA? Entregar seu patrimônio e seu sonho a um pseudo-corretor de imóveis, já que não vai haver mais conselho? E uma pessoa cuidar da saúde de um paciente, consultar, realizar cirurgia, sem a fiscalização do seu conselho? Se não conservarmos os conselhos profissionais, quem vai registrar? Quem vai fiscalizar? Quer dizer que a desregulamentação do país vai trazer um mercado mais competitivo, mais emprego, renda e tributos? Se fizermos uma pergunta, uma pesquisa aos cidadãos, perguntar quem quer pagar imposto de renda, quem quer pagar IPTU, quem quer pagar o salário de alguns parlamentares, ou até mesmo dos embaixadores, eles também iriam dizer que não querem pagar. Então, compulsoriedade dos impostos e tributos não são uma opção do contribuinte, ela é uma obrigação legal. Os conselhos têm um único objetivo: garantir que nossas profissões sejam respeitadas e geridas pelos conselheiros, que têm uma grande participação na segurança dos negócios e proteção da sociedade como um todo. Se acabarem com os conselhos como estão querendo, eu pergunto, como ficarão as questões da lavagem de dinheiro? Como ficarão as questões das sonegações de impostos? É inimaginável a economia que prevê o futuro e a administração que executa, a contabilidade que registra, a cidade sem o corretor de imóveis, a população sem o médico e toda a área de saúde, se não tivermos profissões, que futuro teremos? Já imaginou uma categoria sem sua responsabilidade, representatividade? O que seria de nós? Pensem nisso. O Conselho Federal de Engenharia, Economia, CONFEA, já se manifestou com as seguintes preocupações, abre aspas, se hoje já existem desvalorização das atividades técnicas em nosso país, com o fim desses órgãos, haverá uma precarização do serviço e a insegurança será generalizada. Hoje eu estive em uma sessão solene na Câmara Federal, na Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais, onde se fazia presente diversos oradores, dezenas de parlamentares, mas todos de oposição. O que eu chamo a atenção, que esse é um problema que transcende interesses partidários, os interesses sociais, é uma obrigação de todos. Cabe uma ação coletiva, não de um ou outro partido. Gostaria e ficaria muito feliz que os parlamentares desta Casa reconheçam a importância dos conselhos de classe e, indiferente de partidos, façam e assinem uma carta para sensibilizar os deputados e senadores do Congresso Nacional no sentido de proteger e garantir o pleno funcionamento, não só dos conselhos de corretores de imóveis, mas de todos os demais conselhos. Feliz Dia dos Corretores de Imóveis, parabéns a todos nós e à sociedade pela nossa existência. Muito obrigado.